Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Diga amém. Pega a tua Bíblia nessa noite, você que pode, fique sobre os teus pés, abre o teu exemplar bíblico comigo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 17. Palavra é essa que o Senhor tem nos preparado na noite de hoje, que eu creio vai ser uma noite ímpar, diferente para a nossa vida aqui nesse lugar. Quantos acharam, digam amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Podem se assentar, dando glória a Deus e aleluia aqui nessa noite. Queridos amados irmãos, noiva do Cordeiro, simpatizantes da palavra do Senhor, estamos diante de um texto aonde a narrativa bíblica vai nos dizer acerca de uma orientação que o apóstolo Paulo, ele vai orientar a igreja que estava em Corinto. E o que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele vai chegar à cidade de Corinto. Quando nós falamos sobre a cidade de Corinto, vale ressaltar e destacar nessa noite que a mesma é a capital de Roma, de Acaia, e a mesma vai fazer parte da província da Grécia ao sul da Macedônia. Essa cidade, ela tinha como de costume adorar a outros deuses pagãos. E o apóstolo Paulo, quando ele chega em Corinto, ele vai se deparar com a idolatria daquela cidade. E não perdendo tempo, ele vai pregoar o evangelho do Senhor. E nessa cidade ele vai deixar um ramo, e esse ramo se chama a Igreja de Cristo Jesus. Ele vai seguir em viagem para cumprir a sua missão, a qual Deus havia lhe estabelecido. Só que o que me chama a atenção é que quando ele chega na cidade de Éfeso, ele vai ter notícia da igreja de Corinto. E a notícia que ele vai ter não é nada boa. Ele vai ficar sabendo que a igreja de Corinto está abandonando a fé em Cristo Jesus. Ele vai ficar sabendo que os falsos mestres estavam atacando a igreja de Cristo Jesus na cidade de Corinto. Paulo, ainda em Éfeso, ele fica sabendo dessa notícia, pois o mesmo vai se posicionar e vai escrever a primeira carta aos Coríntios, aproximadamente 55 anos depois de Cristo. E nessa primeira carta que ele vai escrever aos Coríntios, ele vai destacar no mínimo 5 propósitos dessa primeira carta ao enviar aos Coríntios. Vale a pena destacar nessa noite que o primeiro propósito da carta aos Coríntios era que não era para eles se sujeitar à lei, pois Cristo havia cumprido toda a lei. O segundo ponto que Paulo vai destacar nessa carta era para que não era mais para sacrificar animais no dia da Santa Ceia, pois o povo
a igreja que estava em Corinto havia regredido acerca da fé em Cristo Jesus. E vale a pena destacar nessa noite para te dizer que essa regressão foi tão grande que o povo voltou a sacrificar o cordeiro no dia da Santa Ceia. O povo voltou a assar o cordeiro no dia da Santa Ceia. E o povo voltou a tomar ervas amargas no dia da Santa Ceia, assim lembrando a lei que Deus tinha dado a Moisés na época do Êxodo, na saída do Egito. E Paulo vai destacar esse ponto. É por isso que nós lemos em 1 Coríntios, quando ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite que o Senhor foi traído, tomando o pão, tendo dado graça, o partiu, dizendo: esse é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, tomando o cálice, disse: esse é o cálice do Novo Testamento, que é o meu sangue, que é derramado por vós. O cordeiro pascual animal foi substituído por Cristo na cruz do Calvário, e a representatividade disso ficou através do pão, e a erva que era amarga ficou sendo representada através do cálice, que é o suco de uva, que simboliza o sangue de Cristo na cruz do Calvário, aonde ele nos lavou e nos redimiu de todo o pecado. O terceiro ponto que Paulo vai destacar, a primeira carta aos Coríntios, é que nós somos templo do Espírito Santo. Quando Paulo vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo, é porque a igreja havia se prostituído, fazendo como a cultura da época que estava situado em Corintos. Deixa eu chamar a tua atenção nessa noite e destacar que a cultura da época era de normal o povo de Corinto entrar até o templo de Ártemis e ali se prostituir sexualmente diante do altar de Ártemis. Essa prostituição começou a entrar na igreja em Corinto. O povo estava se prostituindo, e Paulo vai destacar e lembrar para aquela igreja que nós somos o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós. Eu costumo dizer que o Espírito é santo, e ele só habita aonde ele encontra santidade. Se ele me visitar aqui nessa noite e encontrar santidade na minha vida, eu fico tranquilo, porque eu vou saber que o Espírito Santo está comigo. Mas se eu levo uma vida profana, errante diante do Senhor, me enganando, achando que eu sou santo, mas no lugar da santidade eu estou colocando prostituição, o Espírito Santo, ao me visitar e me sondar de dentro para fora, encontrar alguma coisa errada na minha vida, no mesmo pé que ele vem, é o mesmo pé que ele vai. E Paulo faz questão de falar aos crentes, aos coríntios, que eles são templo do Espírito Santo e que eles têm que habitar com o mesmo, para que a santidade permaneça no meio da igreja. O quarto ponto que Paulo vai destacar na igreja aos Coríntios é acerca das facções que surgiu nessa igreja. E o que me
me chama a atenção é que a carnalidade entrou na igreja de Corinto ao ponto de criar facções no meio do povo. Há quem diga que uns era de Paulo, há quem diga que outros era de Apolo, há quem diga que outro era de Cefas, como se Paulo, Apolo e Cefas desse a salvação. Quando Paulo fica sabendo que tinha facção no meio da igreja e que a igreja estava dividida, ele fica irado assim, eu posso entender, e escreve: porventura foi eu, Paulo, ou foi Apolo ou Cefas que constituiu essa igreja em Corinto? E ele vai dizer: não é o Espírito Santo que dá o crescimento. Ele está dizendo: não sou eu, não sou Apolo, e também não é Cefas que vai dar o crescimento no meio de vocês, a não ser o Espírito Santo. Aonde tem facções tem carnalidade, e aonde tem carnalidade a igreja fica dividida. É como no dia de hoje: eu sou do pastor fulano, e o outro vai dizer: pois eu sou do evangelista cicrano, e o outro vai dizer: eu não sou nem do pastor, eu nem sou do evangelista, eu sou da missionária. Igreja facciosa. Nessa igreja o Espírito Santo não habita. Nessa igreja o Espírito Santo passa longe. E Paulo faz questão de dizer: vamos acabar com essa facção no meio de vocês, porque quem dá o crescimento é o Espírito Santo e Jesus Cristo de Nazaré. A igreja não cresce por causa das facções e por causa das divisões, pois eu venho da parte de Deus para dizer que igreja é unidade na fé. Nós adoramos a um Deus único, pois tem a sua divindade numa santa trindade, dividida em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que ambos são um só. E o mesmo foi que nos elegeu para fazer essa obra. E Paulo vai dizer que nós somos o corpo e que Cristo é o cabeça. Significa, devemos andar ligados um com o outro, e quem vai conduzir vai ser Jesus Cristo de Nazaré. Era uma igreja que era superdotada de dons, e vai ter problema com isso. E o quinto ponto que Paulo vai destacar, a primeira carta aos Coríntios, era que como os dons multiplicaram no meio da igreja, se tornou problema. Eu vou repetir: quando a igreja tem muito dom e não sabe lidar com os dons, cria problema. Aquele que profetizava queria ser maior do que aquele que revelava. Aquele que revelava queria ser maior do que aquele que cantava. Aquele que cantava queria ser maior do que os que tocavam. Os que tocavam queria ser maior do que o pastor da igreja. Se tornou um problema. Paulo vai dizer: o que adianta ter tantos dons, que se o maior dom não está no meio de vocês, que é o dom do amor, que é o dom da comunhão, é o dom da caridade. Era uma igreja que não tinha amor e não tinha caridade. Paulo vai fechar essa carta e vai mandar igrejas aos Coríntios. Quando essa carta chega aos Coríntios e ela é lida, é como uma flecha de Jeová descesse no meio da igreja, e de ponto em ponto tudo isso começou a ser corrigido. O mesmo que levou a carta vai mandar anunciar a Paulo que a carta teve aceitação no meio da igreja. O povo se converteu dos teus maus caminhos, pastor Moisés, e voltou à sã doutrina, que é a palavra de Deus, voltou na comunhão do Espírito Santo. E com isso Tito vai ser incumbido de trazer essa notícia até o apóstolo Paulo. Quando Tito
chega em Éfeso e traz a notícia que a carta foi lida e a igreja se enquadrou na sã doutrina e no ensino que ele tinha dado, a história vai nos dizer que nesse momento houve-se um grande alvoroço em Éfeso e Paulo vai ter que sair correndo porque ele temia a sua vida, a morte. Ele vai voltar para a Macedônia e quando ele chega na Macedônia, ele vai escrever a segunda carta aos Coríntios. Deixa eu chamar a tua atenção para te dizer que a primeira carta aos Coríntios é conhecido como uma carta doutrinária e de correção. Só lê aos Coríntios quem tem coragem. Quem não tem coragem nunca vai ler a carta aos Coríntios, que do primeiro ao último capítulo é correção para a nossa vida espiritual. Mas nessa segunda carta, Paulo já não quer mais corrigir essa igreja. Nessa segunda carta, eu conjecturo que se fosse no dia de hoje, Paulo não está descendo mais o cajado nessa igreja. Eu conjecturo que no dia de hoje, Paulo não está descendo mais o chicote nessa igreja. Pelo contrário, quando ele fica sabendo que a igreja se converteu novamente, se posicionou, ele escreve uma carta de alivio. Quando nós lemos a segunda carta aos Coríntios, nós podemos ver que a sua filosofia é uma filosofia de alivio, é uma filosofia de ânimo, é uma filosofia de força. E Paulo vai destacar nessa carta 3 coisas que eu quero te dizer nessa noite. A primeira coisa que Paulo vai destacar nessa carta é que para os crentes ficar firme na presença de Deus. A segunda coisa que Paulo vai destacar nessa carta era para o povo resistir os falsos profetas. A terceira coisa que Paulo vai destacar nessa carta é para o povo se fortalecer na presença do Espírito Santo de Deus. Ele está escrevendo uma carta de incentivo, ele está escrevendo uma carta de fortalecimento. E o que me chama a atenção é que quando nós lemos o capítulo de número 3 da segunda carta aos Coríntios, nós podemos ver que Paulo destaca esse capítulo em 2 partes. A primeira parte que Paulo vai destacar nesse capítulo, ele faz questão de lembrar a história de Moisés no deserto. Deixa eu chamar a tua atenção para te narrar essa história aqui nessa noite. Quando nós lemos o livro do Êxodo, capítulo de número 34, versículo de número 29, nós vamos ver Moisés em cima do Monte Sinai durante 40 dias e 40 noites. Nesse período ele vai reescrever novamente a lei do Senhor e os mandamentos, porque da primeira vez ele ficou indignado com a idolatria do povo por ter adorado um bezerro de ouro. Ele quebrou as tábuas da lei. Nessa segunda vez ele mesmo teve que lavrar a tábua da lei e ele mesmo teve que escrever numa narrativa do céu o que o Senhor queria com a nação de Israel. Durante 40 dias ele vai escrever todos os mandamentos, e a Bíblia vai nos dizer que a cabo de 40 dias ele vai descer do monte. E quando ele desce do monte, ele não vai entender como ele está vendo a sua situação, e aquele que via a situação de Moisés vai se assustar, porque a Bíblia vai nos dizer que o rosto de Moisés brilhava. Segundo alguns estudiosos, Moisés chegou no ápice de um anjo do Senhor por plena santidade. Ele não via, mas o seu rosto resplandecia como um sol, assim sendo representado a face de um anjo do Senhor, a face do próprio Deus, ao ponto de ninguém conseguir olhar dentro do rosto de Moisés, pois a Bíblia vai nos
dizer que o mesmo pegou um lenço e colocou sobre a tua cabeça para poder narrar diante do povo acerca das leis. E quando ele saía diante do povo, entrava na tenda da congregação aonde o Senhor estava, ele tirava o lenço do rosto para falar com o Senhor. Assim parece que eu vejo Moisés pegando combustível. Quanto mais ele entrava na presença do Senhor, mais o seu rosto brilhava, e como um combustível, ele é queimado, ele precisa ser reposto novamente. É por isso que ele vem com o seu combustível lá em cima e descarrega diante do povo, que é a presença do Senhor, e depois volta para dentro da onde o Senhor estava, para poder se recarregar novamente. Com isso ele começa a andar com o lenço no seu rosto. A primeira coisa que Paulo vai destacar na narrativa do capítulo de número 3 é que Moisés andava com um lenço no rosto. A segundo ponto que Paulo vai destacar nessa narrativa do capítulo de número 3 é que agora Jesus tirou esse lenço do rosto de Moisés e do rosto de Israel. Até do Êxodo, até a era primária de Cristo Jesus, o povo andou com o rosto tampado, baseado na lei de Moisés, na lei do homem. Uma vez que Cristo foi erguido na cruz do Calvário e como um sacrifício vivo foi entregue, ao morrer e ressuscitar, esse véu que cobria o rosto da nação de Israel foi tirado por Cristo Jesus, pois agora eles precisam ser a face de Cristo, a representação de Cristo. Antes, no Antigo Testamento, na antiga aliança, só quem era representante de Deus era Moisés. Agora, na nova aliança, quem é representante de Deus e de Cristo é a igreja. Jesus destampou o rosto da igreja para que todo aquele que veja o rosto do cristão veja a face de Deus na vida dele. E ele vai destacar e vai dizer: aonde há o Espírito Santo, aí tem liberdade. Deixa eu chamar a tua atenção aqui nessa noite para começar a pregar para você aqui nesse lugar. Eu venho da parte de Deus para te dizer que aonde tem o Espírito do Eterno tem liberdade. Aqui eu descubro que em pleno século 21 ainda tem povo de Deus que está com a sua cabeça tampada. Ainda tem uma igreja que está com o seu rosto tampado com o véu da antiga aliança. Já até aceitou Jesus, mas ainda está com o véu da antiga aliança. Está com o rosto tampado. Sabe por quê? Porque não quer buscar mais a presença do Espírito Santo. Porque todo aquele que não busca a presença do Espírito Santo é como se uma venda tomasse conta da vida dele. Uma mensagem dessa, discorrida na eloquência, tem muita gente que ainda me olha meio assustado, dizendo: o que ele está dizendo? Eu posso simplificar para te dizer: não adianta só aceitar Jesus, mas é necessário arrancar a venda do rosto para ver a glória do mesmo sobre a tua vida. Não adianta só estar na casa de Deus, mas é necessário convidar Deus para dentro da casa. Não adianta estar só nesse ambiente, mas é necessário chamar Jesus para dentro do ambiente. E eu já venho da parte de Deus para dizer que aonde tem o Espírito Santo tem liberdade. Se o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite, tem liberdade da igreja glorificar, tem liberdade da igreja adorar, tem liberdade da igreja levantar as duas mãos para o céu e dar glória aqui nesse lugar. Se o Espírito está na casa, tem liberdade. Se o Espírito Santo está aqui, então você tem toda a liberdade de levantar a mão para adorar, para adorar, para adorar. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, quem tem glória dá glória.
Quem tem aleluia, tá aleluia. É só para quem veio buscar a presença do Espírito Santo. E aonde ele está tem liberdade. A casa caiu para o diabo aqui nessa noite, porque ele achou que iria te esconder, ele achou que iria te cobrir do pecado. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que a venda do pecado está caindo aqui nessa noite, e a presença do Espírito está trazendo liberdade aqui para esse lugar. Levanta a mão para adorar. É noite de libertação, é noite de libertação. O Senhor me fala que tem muita gente com vendas aqui nesse lugar que não tem mais coragem, Moisés, de levantar a mão para adorar. Não tem mais coragem, Moisés, de levantar a mão para glorificar. Está com venda, mas Deus me trouxe aqui para dizer: está tirando a venda aqui hoje. Tem lençóis que está caindo por terra aqui hoje. Queira o diabo ou não, ele vai ter que engolir uma igreja glorificando a presença do Eterno. Cadê você que veio para adorar? Eu vou deixar você adorar aí, vai. 30 segundos de glória, só para o diabo passar vergonha. Paulo está dizendo: vocês não precisam mais andar escondidos. Eu vou falar, o que tem gente escondido na presença de Deus não é brincadeira. Está escondido na fornicação, eu vou falar. Está escondido no adultério, eu vou falar. Está escondido em palavras torpes, eu vou falar. Está escondido na mentira, eu vou falar. Está escondido na pornografia. Deus me trouxe aqui para dizer que o sangue de Jesus te lava aqui nessa noite, e você não vai se esconder mais. Vem pra luz. Só para ficar bonito. Isso aqui não é meninice, é 11 anos pregando a palavra do Senhor. Pega na mão do teu irmão aí, vai. Eu aprendi com o apóstolo Paulo que nós devemos animar a fé dos nossos irmãos. Pega na minha mão aqui, pastor, vem cá. Pega na mão do teu irmão aí. Vai ficar ruim pro diabo aqui nessa noite. A casa caiu, balança teu irmão na cadeira aí, vai. Até ele sair da cadeira, fala pra ele: reage, meu irmão. Fala pra ele: reage. Você foi chamado, fala pra ele, para não ficar escondido. Fala: você foi chamado para resplandecer. Fala para ele: todo véu nessa noite está caindo por terra. Fala para ele: tem um brilho do Espírito Santo, tem um brilho. Só para ficar bonito, olha dentro do rosto dele, olha dentro do rosto dele. Fala para ele: você está brilhando, já viu? Fala para ele: você está brilhando, já viu? Fala: você está brilhando aqui nesse lugar. Fala para ele: eu estou vendo o brilho do Espírito Santo. Eu estou vendo o brilho do Espírito Santo. É só para quem crê. É só para quem crê. É só para quem crê. Eu vou deixar você adorar, vai. Enche essa casa de glória. Enche essa casa de glória. Arrepiou tudinho aqui. O diabo pega a mala dele, Tiago, e bate em retirada. Porque aonde o Espírito Santo chega tem liberdade. Tem liberdade. Tem liberdade. Tem liberdade. Tem liberdade aqui nessa casa. Tem liberdade. Jesus está libertando pessoas aqui. Jesus está libertando pessoas aqui. Tinha pessoas cativas, escondidas, que não conseguia mais glorificar. Sabia, Moisés? Tinha pessoas aqui dentro, cativas, que não conseguia mais adorar. E olha que nem falta culto. Mas Deus manda te dizer: sai desse cativeiro aqui hoje, mulher. Sai desse cativeiro aqui hoje, homem, e volta a ser o adorador. Volta a ser o adorador que você é, vai. Levanta a mão para adorar. Levanta a mão para adorar. As tuas mãos para o céu e faz
faz o diabo passar vergonha. Mostra o adorador que você é aqui nessa noite. Isso. Enquanto você manda a glória para cima, Jesus manda a glória para baixo. Vai. Enquanto você manda a glória para cima, Jesus manda a glória para baixo. E o mais lindo dessa mensagem, que não tem forçação nenhuma, não tem nem bateria para te estimular. O meu guitarrista nem precisou, tá vendo? Isso se chama Espírito Santo. E aonde ele chega e vê a santidade, acontece isso aí, ó. Acontece isso aí, ó. Tem manifestação do Espírito. Quem tem língua estranha, fala em língua estranha. Quem não é batizado com o Espírito Santo, eu profetizo agora, seja batizado com o Espírito Santo aqui nessa noite. Receba, 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 receba. Lá atrás já pegou, ó. Lá atrás já pegou, ó. Lá atrás já pegou. Aqui na frente a irmã já está recebendo, ó. Aqui na frente a irmã já está recebendo, ó. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. Tem liberdade. Tem liberdade. Aonde o Espírito Santo chega, tem liberdade. Eu vou falar um negócio aqui interessante, que no livro do profeta Daniel tentaram jogar o servo de Deus dentro da cova, tentaram matar o servo de Deus só porque Daniel orava 3 vezes ao dia. Acharam que ia acabar com o ministério de Daniel. Só que o que me chama a atenção, que até prenderam Daniel, até amarraram a mão de Daniel, até abriram a cova, até abriram a cova, eu vou repetir, até colocaram Daniel dentro da cova, só que se enganaram, porque quando o Espírito Santo chega, tem libertação, tem libertação. Você não entendeu? É hoje que o Espírito Santo chega nessa cova, aonde o diabo tentou te jogar e te liberta lá de dentro, só para te dar vitória. Levanta a mão e glorifica. Levanta a mão e glorifica. É só para quem crê. É só para quem crê. O Senhor está fechando a boca do leão aqui nessa noite. Cadê você que veio para adorar? Aonde o Espírito chega, tem liberdade. Espírito Santo de Deus. Aonde o Espírito Santo chega, tem liberdade. Tem liberdade aqui nessa casa. Olha como é que tem muita gente já chorando. É libertação de dentro para fora, minha filha. É libertação de dentro para fora, meu filho. Eu vou falar Jesus. E Paulo vai dizer no versículo 18: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo do Senhor. Eu vou falar, Jesus, você sabe qual é a maior raiva do diabo aqui nessa noite, meu pastor? Você sabe qual é a maior raiva do diabo aqui nessa noite, meu evangelista? É que quando ele parou lá naquele portão e ficou olhando quem ia entrar aqui, ele se assustou, porque quando ele viu você entrar, ele viu, está entrando ali alguém que tem o rosto de Jesus. Quando o outro entrou, ele falou, está entrando alguém ali que tem o rosto de Jesus. Quando o outro entrou, ele olhou e falou, está com o rosto de Jesus. Aí ele bateu cabeça
face dele. Levanta a mão para adorar. É só quem tem a face do mestre, vai. É só quem tem a face do mestre. É só para quem tem a face do eterno. É de glória em glória. É de glória em glória. A cada glória que tu dá, você fica mais parecido com Jesus aqui nessa noite. Cadê você que veio para adorar? Deixa Jesus descobrir o teu rosto aqui nessa noite. Eu vou falar. Eu vou falar, Jesus. O diabo não respeita a minha hermenêutica. O diabo não respeita a minha homilética. O diabo não respeita a minha exegésia. O diabo não respeita se eu sou evangelista ou não sou. O diabo não respeita se é missionário ou não é missionária. O diabo não respeita se é pastor ou não é pastor. Só tem uma coisa que o diabo respeita: é um crente cheio da presença do Espírito Santo. Não adianta ser pastor, não adianta ser missionária, não adianta ser obreira, não adianta ser diácono, não adianta ser pregador igual eu, não adianta ser instrumentista, não adianta ficar na porta, não adianta limpar o chão da igreja, se não tiver a presença do Espírito Santo. Nada disso adianta na vida de um crente. Eu vou falar, Jesus, e já me caminho para o término. Eu vou falar e eu já caminho para o término. A última vez, pega na mão desse crente que está do teu lado aí, vai. Pega na mão desse crente que está do teu lado. Fica de pé, fica de pé. Fica de pé nessa noite. Fica de pé. Se você crê, vai haver uma avalanche de unção aqui nessa casa, pastor Moisés. Mas isso é só para quem crê. É só para quem crê. A mensagem é espiritual, 100% espiritual. E só vai pegar quem for no Espírito. Se você crê, vai ter uma avalanche de unção aqui nessa noite. E o que é a unção, evangelista Yuri? É a presença do Espírito Santo. Você vai ser tocado aí com o Espírito Santo de Deus, porque aonde Ele está tem liberdade, e você vai ter toda a liberdade nessa noite para adorar. Você vai ter toda a liberdade nessa noite para abrir o teu coração para receber a pessoa do Espírito Santo. Você vai ter toda a liberdade nessa noite para glorificar. Você vai ter toda a liberdade nessa noite para você sair daqui cheio da presença do Espírito Santo. Quem não falava em línguas vai voltar a falar. Quem não falava em mistério vai voltar a falar. E quem não falava, se crer, vai ser batizado com o Espírito Santo aqui nessa noite. Porque aonde ele chega tem liberdade. Tem liberdade. Tem liberdade. Tem liberdade. Tem liberdade. Mas é só para quem crê. Eu vou contar de 1 até 3. E o Espírito Santo vai tomar essa casa para a honra e a glória do Senhor Jesus. Eu conto 1, você se liga no trono da graça nesse exato momento. Eu conto 2, toda a força do diabo está caindo por terra agora. Tudo aquilo que ele tentou impedir esse culto, todas as suas astúcias está caindo por terra. Eu conto 2,5. Ele não vai resistir com a presença do Eterno que está por vir aqui nessa casa. Eu conto 2,5 e 1/4. Você já está começando a sentir a presença do Eterno aqui nessa noite. Eu conto 3. Receba!
O toque do Espírito Santo aqui nesse lugar. Pega, 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 pega. É só para quem crê. É só para quem crê. Quem tem glória da glória. Quem tem aleluia da aleluia. Toda mortandade espiritual está caindo por terra agora. O pastor lá na porta já pegou. No meio da igreja, a irmã já pegou. A outra irmã já está entrando no mistério. Aqui no altar, o irmão está pegando. Instrumentista, deixa eu falar. Eu vejo o anjo do Senhor tocando em vocês. Aqui nessa noite, ungindo com um cântico novo. Aqui nesse lugar. É só para quem crê. É só para quem crê. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. Enche essa casa de glória. Enche essa casa de aleluia. Enche essa casa de glória. Enche essa casa de aleluia. Vai. É só para quem crê. É só para quem crê. É só para quem crê. Agora, receba os dons do Espírito Santo aqui nessa noite. Receba o brilho do Espírito Santo sobre a tua vida aqui nessa noite. Receba a graça do Espírito Santo. Receba o toque do Espírito aqui nesse lugar. Cadê você que veio para adorar? Isso. Sinta essa presença que há muito tempo você não sentia, vai. Sinta essa presença que há muito tempo você não sentia, vai. O Senhor acaba de me dizer aqui nessa noite que está mandando fogo do céu aqui para esse lugar. Você não crê? Então receba o toque do fogo do Espírito Santo. Pega, 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 vai. Receba fogo, receba unção, receba poder, receba fogo, receba unção, receba poder, receba fogo, receba unção, receba poder, receba fogo, receba unção e receba poder. Levanta as duas mãos para o alto. Levanta as duas mãos para o alto. Levanta as duas mãos para o alto. Mas é só para quem crê. 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 Com as tuas mãos levantadas, vai. Com as tuas mãos levantadas. Você vai repetir comigo. No 3, eu recebo fogo, unção e poder. Quando eu disser 3, você vai dizer em uma só voz: eu recebo fogo, unção e poder. Eu conto 1, o céu está aberto. Eu conto 2, o Espírito Santo está comigo e contigo. Eu conto